E aqui o apóstolo Paulo descreve quanto ele ama a igreja, como ele tem afeição pela igreja de Cristo. E ele descreve isso dessa maneira, irmãos. Perceba, ele chega a dizer aos irmãos: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Paulo já descreveu essa loucura em outro momento, por exemplo, na carta aos Coríntios, quando ele diz assim: nós pregamos a Cristo, loucura. E que coisa interessante, loucura para os judeus. Ora, essa expressão de Paulo é uma declaração explícita de que a loucura que ele se refere não é porque o evangelho insano, não. É porque o homem natural não compreende essas coisas. Porque no estado em que nós nos encontramos, na nossa própria soberba e vaidade, nós não nos submetemos às verdades do evangelho. Aquilo que falamos hoje pela manhã, é necessário que a nossa soberba seja quebrada. No alto da nossa vaidade, nós rejeitamos a palavra de Deus. Ele diz: ora, eu desejo que vocês me suportem um pouco mais na minha loucura. E Paulo está dizendo isso porque ele diz: ora, por outro lado, a igreja facilmente suporta o erro. É o que ele vai dizer no verso 4. Veja o que ele diz: se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus, é que coisa, não esse que eu prego, outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Vocês toleram o erro e têm dificuldade com a verdade. Ah, como eu queria que vocês me suportassem um pouco mais, porque eu zelo por vocês. Aí Paulo vai dizer no verso 2, porque zelo por vós com zelo de Deus. A palavra zelo aqui tem um significado também de ciúme. Né? Eu tenho ciúme de vocês como Deus tem ciúme de vocês. Ora, quando Deus tirou vocês do mundo, quando ele arrancou vocês das trevas, ele fez de vocês adoradores dele. E ele tem ciúme da igreja que se submete a um outro evangelho, que se afasta do Senhor, que ouve um outro espírito, que não o Espírito de Deus, que atende uma outra verdade, que não é a verdade de Deus. Porque o meu zelo por vocês é o zelo de Deus. E eu quero dizer como é o meu zelo. Ele vai descrever o zelo dele. E ele diz assim no texto: visto que vos tenho preparado. Veja, irmãos, aqui o meu trabalho não é para mim. O meu trabalho é apresentar vocês a Cristo. O Senhor, diz Paulo, me preparou para que eu preparasse vocês para o dia do encontro com Ele. Ele diz assim: ora, eu tenho preparado, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Veja que linguagem de fidelidade impressionante. E aqui, irmãos, nós viemos de tantos contextos. Na Bíblia fala-se de prostitutas que foram salvas. A Bíblia fala de ladrões que foram redimidos. A Bíblia fala de efeminados que foram restaurados, como 1 Coríntios 6 vai declarar. Ele diz: mas o Senhor tirou vocês dessa realidade e Ele enviou seus pastores para pregar esse evangelho como aqueles que vão ornamentar a igreja para o dia do casamento. Houve um noivado, aconteceu o noivado, que é a linguagem mais próxima da nossa cultura, talvez. Na cultura do Antigo e do Novo Testamento, você tem a linguagem de desposar,
que é como um casamento sem a intimidade sexual de um homem e uma mulher. Mas o desposar era tão forte que separar era um divórcio nesse contexto. Então, vocês foram desposadas pelo Senhor e o meu trabalho é preparar vocês para o dia do casamento. Ora, quantos de vocês já casaram aqui e sabem o que significa preparar-se para o dia do casamento? Vocês encontram uma pessoa, vocês firmam aliança verbal, vocês começam a trabalhar na direção do dia do casamento e naquele dia vocês vão contrair núpcias. O que Paulo está dizendo é: o Senhor Jesus Cristo tirou vocês desse mundo e desposou vocês. E agora o nosso trabalho é preparar vocês para aquele dia do casamento. Nós vamos embelezar vocês. Nós vamos falar da virtude desse Senhor. Vocês vão amar esse Cristo antes mesmo de vê-lo. Vocês vão ter esperança nele sem nunca ter olhado nos olhos dele. Vocês vão aguardar o dia em que vocês virão a face dele sem nunca terem visto a face dele. E o papel da pregação, é por isso que não tem como pregar se não for Cristo. É por isso que precisa ser Cristo, para que você ame a Cristo e deseje se encontrar com Ele. Esse contexto aqui é onde eu quero exatamente lidar com o tópico em questão, não é? É que como se deu esse momento desse desposar. Veja, Paulo está dizendo, olha, haverá as bodas do Cordeiro, haverá o dia do casamento. Mas eu quero contar para vocês como se deu esse encontro e como pessoas que odiavam a Cristo e a Deus agora amam ao Senhor. O que foi que aconteceu? Como isso ocorreu? E aí então eu quero trazer à nossa memória, irmãos, não é, que como na eternidade isso foi preparado. Eu quero descrever isso em alguns momentos da história da redenção na eternidade. Lá no passado, eu diria mais, na eternidade, antes que houvesse mundo, o Senhor propôs isso, salvar um povo para si, esse povo que não conhecia e que certamente não o amava. Mas Deus amou esse povo antes da fundação do mundo. Esse acordo foi firmado e ele é mais antigo que os céus. Ele é mais antigo do que a terra. Deus teve de fato a eternidade para pensar nessa obra e nunca encontrou uma razão para voltar atrás na escolha do povo que ele amou antes da fundação do mundo. Não houve razão para mudar. 3 coisas eu quero que você note no que aconteceu na eternidade. Primeiro, irmãos, Deus não olhou para nós, a eternidade, simplesmente como pessoas boas, mas como homens caídos em Adão, mortos nos nossos pecados. O Senhor viu a humanidade no seu estado de queda, e desde toda a eternidade, Ele teve misericórdia e amou livremente aqueles que no tempo determinado Ele trouxe a Cristo. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 1, nós somos escolhidos nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós acabamos de ler esse texto há pouco tempo. Efésios 1:4, Efésios 2:5.
Ele amou esse povo. E não havia nada no povo que ele amou que pudesse fazer amar. Muitas vezes nós amamos alguém porque você vê uma coisa boa na pessoa. Deus não nos amou porque viu algo bom em nós. O homem, como no estado de Adão antes da queda, foi amado por Deus, sem dúvida alguma. Mas rapidamente esse homem deixou de ser objeto do amor de Deus, porque pecou contra o Senhor. E Deus tirou o homem do pior estado que ele se encontrava e o amou com o amor da boa vontade, que colocou a misericórdia para funcionar. O Senhor apareceu a mim dizendo: eu te amei com amor eterno, e com benignidade eu te atraí. Com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. A segunda coisa que eu quero que você considere: aqueles a quem ele amou, irmãos, ele designou para a vida eterna. Ele os escolheu, veja bem, para que fossem seus filhos, herdeiros da herança eterna. Ele selecionou ele tirou esses do meio daqueles que haviam caídos na iniquidade em Adão. E ele propôs uma coisa: eu vou trazer vocês de volta à terra do Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco. A terceira coisa que eu quero que você considere: aqueles que ele escolheu, ele deu a Cristo, para que no tempo determinado fosse desposado por ele e no outro tempo determinado se casasse com ele. Vocês são meus. E a gente se esquece disso. Sempre a gente olha para Cristo dizendo assim: ele foi um presente de Deus a nós. É verdade isso. Chega a época do Natal, todos falam em presente e dizem: Cristo é um presente para o mundo. Mas esquece um detalhe interessante. Sabe o que a gente esquece, irmão? Que a igreja foi dada a Cristo. Lembra que Cristo disse: nenhum do que daqueles que tu me deste. Nós somos dados a Ele, ao perfeito marido, ao perfeito Senhor. O Pai que amou a igreja antes da fundação do mundo, entregou ao único que poderia salvá-la. Entregou todas as coisas nas suas mãos. Como diz o salmista, o Senhor Jesus disse: aqui estou eu, Senhor. Nos livros está escrito a meu respeito. Eu me deleito em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, disse o Senhor Jesus Cristo, a lei está dentro do meu coração. O Senhor não precisava de nenhum de nós. Não havia necessidade. Mas mesmo assim ele consentiu. E é por isso que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. O primeiro grau dessa obra começa na eternidade. O segundo aspecto nessa eternidade, irmãos, é a remoção dos impedimentos para esse casamento. Então você imagina, o Senhor Jesus Cristo disse: eis-me aqui, está escrito a meu respeito, eu irei e vou salvar a igreja. Mas a lei se levantou e disse: eu sou contra esse casamento, porque o estado do homem é deplorável, esse homem é transgressor da lei. A justiça disse: eu fui feito de chacota, pisaram em mim, eu não posso permitir esse casamento. Então a verdade se levanta e diz: eu então não apoio esse matrimônio.
levantaram-se as barreiras para o casamento. Era impossível Cristo se casar conosco, porque éramos transgressores da lei. E teve que acontecer. Esse que amou antes da fundação do mundo se levanta mais uma vez e diz assim: eis-me aqui, eu vou me fazer homem. Por isso Paulo diz em Gálatas: nascido de mulher sob a lei. Sabe qual é a minha comida? Disse o Senhor Jesus: é fazer a vontade daquele que me enviou. Paulo descreve Cristo em Filipenses 2, versos 5 e diante, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não por usurpação, mas Deus por natureza, ele se fez servo e foi obediente até a morte. Ele não foi obediente um momento apenas, até a morte, e morte de cruz. Era impossível, irmãos, mas ele disse: eu tiro o impedimento. Eu vou nascer debaixo da lei. Quando ele foi batizado por João Batista, lá em Mateus, vai ser descrito lá em Mateus 3, João disse: eu deveria a ti, tu vens a mim, Senhor, eu não sou digno de atar tuas sandálias. Jesus disse: importa que se cumpra toda a justiça. Toda a lei precisa ser cumprida. E aí, então, obedecendo a lei perfeitamente, o Paulo vai dizer aos Gálatas no capítulo 3, verso 10, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aí na sequência do texto ele diz: Cristo se fez maldição em nosso lugar. Cristo se fez mal. Como? Aí ele diz: sabe como? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar. A lei foi satisfeita. A justiça satisfeita. Então a verdade se levanta e diz: já não há mais impedimento para esse matrimônio. Então vamos agora assinar o contrato. E aí cada parte vai assinar o contrato. O Pai que amou envia o Filho que dará vida pela igreja. E o Espírito, assim que cumprisse toda a obra, ele virá sobre a igreja e aplicará a obra de Cristo na sua igreja, convencendo. E aí vem outro detalhe fundamental. Sabe qual é o detalhe, irmãos? É que nós esquecemos de contar uma história. Casamento é feito em duas partes. E essa igreja que ele veio salvar, como ela é? Ela vai querer por si só? Ela vai escolher no prazer da carne, dizendo: não, eu quero viver para Cristo? Como é que vai ser isso? O acordo foi assinado na eternidade. Então é impossível ter esse casamento. Então Cristo disse: eu vou cortejar essa moça. Eu vou falar o coração dela por meio da pregação e por meio das ordenanças. Eu vou falar com ela. Eu vou dizer para ela quem eu sou. Só tem um detalhe. Onde ela se encontrava. E aí você vai entender como foi glorioso isso. Você vai entender como foi glorioso isso. Porque sabe como era a igreja, como eu era, e como você era, e como nós somos sem Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 16. Eu preciso que você acompanhe a leitura desse texto comigo. Ezequiel 16.
Aqui é Jerusalém, aqui é a igreja do Senhor no Antigo Testamento. E preste bem atenção como nós éramos e como o Senhor nos encontrou. Veio a minha palavra do Senhor, verso 1 de Ezequiel 16. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Então, diz o Senhor à igreja: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, a tua mãe Eteia. Quando ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu, e aqui pense Cristo Jesus, passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. A primeira imagem da igreja é um aborto. Vocês foram lançadas na grama como quem ninguém tem interesse. Foi assim que ele nos encontrou. E ele andou no nosso meio. Ele nos viu revolvendo em sangue e disse: vive. Mas não apenas isso, preste atenção. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te e eis que o teu tempo era tempo de amores. Sabe, a primeira imagem, eu te encontrei como um aborto. Agora ele diz: eu te encontrei no tempo de amores. Quando você vivia para o seu prazer, quando você vivia para a carne, você vivia para as suas paixões, você vivia para o mundo, você vivia para o mal. Foi assim que eu te encontrei. E ele diz assim: estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, Senhor Deus, e passaste a ser minha. Terceira imagem. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus bracelete nas mãos e colar a roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita. Sabe por quê? Você era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Eu fiz habitar em ti a minha glória. Na eternidade esse plano foi traçado. E aí ele disse: é assim que a igreja estará. Então,
Eu vou enviar os pregadores, pregado entre os gentios, eu vou enviar os pregadores para que proclamem esse evangelho. Eu vou anunciar a essa igreja. Irmãos, pela pregação e os sacramentos, o Senhor fala conosco constantemente na igreja. Mas preste atenção no detalhe. Ouvir, aqui aprendi um termo, ouvir e perceber, foi isso? Termos diferentes. Às vezes a pessoa pode ouvir, mas não percebe. E aqui, qual é o ponto em questão que nós temos, irmãos? Que o Senhor, Ele fala aos ouvidos de todos por meio da voz da pregação, do sacramento visto por todos. Mas o Senhor disse no acordo da eternidade: eu entrarei nas câmaras secretas, por meio da pregação dos meus eleitos. Eu vou falar lá no íntimo e vou dizer assim a eles: você está perdido. Você está destruído pelo pecado. Você se sente rejeitado. Você se sente abandonado. E você de fato é. Mas eu vim lhe dizer também que eu tenho poder para restaurar a tua sorte. Como o servo de Abraão fez com a esposa do filho de Abraão. Ele tirou umas joias e disse: o meu Senhor é poderoso. Ele vai dizer: eu vou abrir os seus olhos para você ver quão rico é o meu Senhor. E naquela hora o Espírito abrirá os olhos daquele que lhe pertence antes da fundação do mundo. Ele olhará para Cristo e dirá: encontrei o meu Salvador. Como a mulher samaritana, encontrei o Salvador do mundo. Eu encontrei. Naquela hora, o Senhor Jesus colocará o seu eleito no seu seio e o abraçará. E o único desejo desse que pertence ao Senhor é ser encontrado nele. Eu não quero estar em nenhum outro lugar, eu não quero estar debaixo de nenhuma asa outra, a não ser as asas do Senhor, debaixo da obra do Cordeiro. Eu quero estar escondido nele, é nele que eu sou salvo e protegido. E ali adentra a minha alma a redenção. Coisa impressionante é pensar que Paulo está dizendo aqui na carta: o meu trabalho é preparar vocês para o casamento. É todo dia do Senhor falar sobre Cristo e dizer quanta coisa vocês precisam tirar do coração e defender, e compreender, e esperar somente nele, e quanto vocês dependem dele somente, e abrir os olhos para que a igreja ame ao Senhor cada dia mais. Porque Paulo disse: eu estou preparando vocês para o dia do casamento. Lá naquele dia, encerrando aqui a nossa análise e a exposição desse texto, naquele dia, Paulo diz que vai nos entregar ao Senhor sem mancha, sem mácula, virgem. E aqui a linguagem é extraordinária quando ele fala a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, quando adentrarmos as câmaras da eternidade, e os nossos olhos olharem para o nosso Redentor, todos vão dizer: Heraldo se esforçou para falar de Cristo e da sua beleza. Alexandre
se esforçou para anunciar Cristo e a beleza dele domingo após domingo. Mas, Senhor, tu és mais lindo do que eles me disseram, tu és mais glorioso do que me contaram. A tua beleza e a tua majestade excede qualquer entendimento. As nossas palavras não podem capturar a glória da pessoa de Cristo. Amém. Então haverá esse dia que começou na eternidade, terminará na eternidade, por meio da glória da pregação desse evangelho. Os que ele escolheu antes da fundação do mundo serão salvos pelo poder dessa pregação, pelo poder do Espírito. E nós amaremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Duas coisas para encerrar. Pastores, líderes, nós podemos dizer que o nosso trabalho é como o trabalho daqueles que preparam a noiva para o casamento. Preparem a noiva para o casamento. Não é com coisas externas, nem com joias dessa terra. Uma joia mais preciosa é o Evangelho de Cristo. Não cessem de proclamar a majestade desse Evangelho. E a você que pertence a Cristo, dê ouvidos à voz desse Evangelho, para que a tua esperança aumente e o teu desejo de estar com Ele seja real. E você encontre nele, somente nele, a verdadeira esperança. Vamos curvar nossa cabeça. Graças nós te damos, ó Deus, pela bênção dessa tarde tão aprazível, Deus, que o Senhor nos permite nesse local. Ó Deus, usa esse momento para a tua glória. Fala ao nosso coração, muda a nossa vida, salva os que estão perdidos aqui, conforta o coração daqueles que estão em agonia, tranquiliza a nossa alma, dá paz ao nosso coração, porque ainda que venhamos a ser rejeitados nessa terra, fomos acolhidos pelo Senhor do Universo. A Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém.